está presente em todo o nosso viver. Ele atua em toda a nossa vida. Ele faz com que aquilo que é impossível se torne possível. Aquilo que nós não conseguimos concretizar e ver uma saída, Deus dá a saída. Então Ele quer nessa noite, porventura, se você está em situações complicadas da vida, Deus quer dar uma saída para o teu problema, e que a palavra de Deus venha falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 ao 20. 2 Crônicas 20, do verso 12 ao verso 20. Deus tem uma palavra para a nossa família, e essa palavra tem como tema: transformando o meu lar num vale de bênção. Então Deus quer nessa noite transformar as nossas famílias em um lar de bênção. Aonde Deus entra, tudo muda, tudo se transforma, tudo se faz novo. Diz assim a palavra do Senhor: ó nosso Deus, não o julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita dos filhos de Azar, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Jeosafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zi, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Senhor, que a Tua palavra ache guarida em nossos corações, e que nessa noite possamos aprender como transformar nossas famílias, nossos lares, em um vale de bênção. Que o Senhor tenha liberdade em falar conosco. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Nessa noite, Deus tem uma palavra para o seu coração. Nessa noite, Deus tem uma mensagem que vem ao seu encontro, e vindo ao seu encontro, ela tem que achar guarida, ela tem que achar um lugar que esteja sedento e aberto para ela entrar. Então, os planos de Deus para as famílias é sempre de felicidade, paz e harmonia.
nascido no coração de Deus para a felicidade do gênero humano, e a glória de Deus. A família é algo constante do inesgotável amor de Deus. Então Deus quer atuar na família, e nesses últimos dias Ele quer trazer um avivamento dentro das nossas casas. Ele quer trazer uma transformação dentro de nossos lares, onde cada um assumirá a sua postura, onde cada um exercerá o seu chamado, no qual Deus tem para cada casa, para cada família. Então, mas infelizmente, muitas vezes o lar, ao invés de ser um lugar de paz e harmonia e felicidade, é um lugar do medo, da discórdia e da tristeza. No texto que lemos, nós vamos ver e deparar com essas três situações: famílias que estavam sem paz, famílias que estavam com medo, famílias que estavam em discórdia, famílias que estavam em profunda tristeza. Mas nesse vale de discórdia, nesse vale de infelicidade, nesse vale de medo e de tristeza, Deus irá agir, Deus irá moldar, Deus irá transformar. Então, quando Deus falou através aqui do coração do rei e levou o povo a estar nesse temor, estava vindo no verso 1 uma grande multidão de 3 povos contra Judá, uma só cidade, contra 3 povos. Então naquela época eles travavam as guerras corpo a corpo, e aquele que matasse primeiro o rei era o vencedor. Então não precisava nem matar todo o exército. Se matasse o rei, aquele outro povo já era vencedor. Então estava vindo 3 povos, uma multidão de gente contra Jerusalém. É até injusto, né? Uma grande multidão contra um povo só. Mas Josafá, quando ficou sabendo, no verso 1, ele correu para o templo, e o povo foi convocado e foi com ele. Então havia lugar dentro do templo e havia fora do templo. O povo estava ali, porque o medo tomou conta das famílias. O medo, a discórdia, a desconfiança e a tristeza tomou conta daqueles corações. Como que uma só cidade vai dar conta de 3 cidades vindas sobre ela para guerrear? Então, nós podemos aprender muito com essa lição e com essa história. Então, vejamos o que fazer quando, no meio da crise, não sabemos o que fazer. Aquele povo não sabia o que fazer, e eles foram buscar uma alternativa no Senhor, porque já não tinha mais situação a recorrer, não tinha como recorrer a mais ninguém, e eles foram de encontro ao Senhor. E quando nós vamos de encontro ao Senhor, Deus quer ver em nós 4 situações que viram no povo de Judá e no seu rei. A primeira situação que Deus viu ali está no verso 3 e 4. Uniram-se para buscar ao Senhor com oração e jejum. Uniram-se. Então todas as famílias, diz o verso 14, que até os pequeninos estavam ali. Os pais, as mães e os filhos, todos estavam em oração, todos estavam em jejum. Uma família que se dobra em oração e no jejum juntos, é uma família que cresce e que desenvolve e que recebe o melhor de Deus para o meio dela. Recebe o melhor. Então aquela família estava ali buscando em oração, em jejum, todo o reino, todas as famílias juntos, jejuando e orando por essa situação. Então a palavra de Deus nos ensina que devemos orar sempre, mas principalmente quando não sabemos o que fazer.
Nós temos que orar sempre, devemos orar sem cessar, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, devemos orar constantemente, mas no momento da luta, no momento da crise, no momento da discórdia, no momento do medo e da tristeza, nós devemos nos colocar, porque Deus tem alternativa para essa situação, Deus tem um meio para essa situação. Infelizmente, nos tempos de pós-modernidade, quando temos inúmeros recursos feitos pelo homem, muitas famílias já não oram e jejuam mais. Muitas famílias esqueceram do hábito da oração em conjunto e do jejum em conjunto. E quando muitas vezes Deus permite nós passarmos por situações, como Deus permitiu essa cidade passar por essa situação, Deus queria ver neles esse quebrantamento, Deus queria ver neles essa disposição, esse desejo de falar e de jejuar ao Senhor dos Exércitos. A oração e o jejum é um meio de graça para a vida toda, mas principalmente em tempo de crise, é o primeiro recurso a ser usado para transformarmos nosso lar num vale de bênção. O segundo recurso, deram ouvido à palavra de Deus. Nos versículos 14 e 15, nós vamos ver ali que eles estavam orando, e diz ali que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio e usou um homem da família, na qual ele foi tremendamente usado por Deus, numa palavra que veio de encontro à necessidade daquele povo. Se Deus hoje tem uma palavra para a sua necessidade, dai ouvido. Dai ouvido e esteja atento, porque naquele dia, aquela nação ouviram uma palavra que veio ao seu encontro. As situações que eles estavam esperando, e Deus falou: olha, de fato está vindo uma grande multidão, mas a peleja não é vossa, vocês não vão guerrear, a peleja é minha. Eu vou guerrear por vocês, eu vou trazer a vitória sobre essa multidão, eu vou dar a vocês. Então eles ouviram e creram, e tanto que eles creram, que o rei, no versículo 20, a parte B, ele falou: olha, dai ouvidos ao Senhor, e dai ouvidos aos seus profetas, ao profeta que está no meio de vós. Então havia somente aquele homem estava ali, porque Deus usou ele, e eles teriam que dar ouvido a Deus, e dar ouvido à mensagem que veio através do profeta. Então dá ouvido àquele que está sobre você, aquele que é responsável por sua alma, aquele que cuida da sua vida. Você tem que dar ouvido a Deus e dar ouvido àquele que Deus colocou sobre a sua vida, porque Ele vai responder por sua vida, não é um outro, é Ele que vai responder. Então aquele povo foi instruído pelo rei: ouve o Senhor, mas ouve o profeta que Deus colocou no meio de vós. Ouve ele, porque é ele que Deus vai usar. Então, ouvir e atender ao que Deus manda foi o segundo motivo que esse povo obteve a vitória. Então, após um período de oração e jejum, o Espírito Santo veio no meio da congregação e disse: dai ouvidos, vós moradores de Jerusalém, o que diz o Senhor. Um lar de bênçãos é edificado pela palavra de Deus. Jesus disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Então Deus quer que para a nossa vida familiar, Ele quer que sejamos prudentes,
Ele quer que sejamos atentos, Ele quer que tenhamos certeza do que Deus quer para cada um de nós. A palavra de Deus vivifica, Salmo 119, verso 25, fortalece, Salmo 119, 28, guia, Salmo 119, 105, dá prazer, Salmo 119, 143, traz paz, Salmo 119, 165, tudo que um lar precisa para ser um lar abençoado está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem ensinamentos para uma família alcançar e ser transformada num manancial de bênçãos. Uma vez que deram ouvido à palavra do Senhor, agora sabiam o que fazer. Versos 15 a 17. A palavra de Deus, uma vez recebida, ela vem e muda a situação, ela vem e muda a nossa vida, ela vem e muda o ambiente que convivemos. Antes discórdia, agora em paz. Antes em tristeza, agora alegria. Antes eu estava angustiado, com medo, agora eu tenho coragem. Um povo que era pequeno em vista da multidão que vinha sobre eles, agora eram homens e mulheres, crianças e jovens corajosos. Não havia mais medo no meio deles, porque eles acreditaram, eles tomaram posse da palavra que Deus deu no meio deles. Eles acreditaram, eles creram que Deus usou e Deus queria usar aquele profeta. Terceiro ensinamento: dispuseram-se para adorar e louvarem ao Senhor com todas as suas forças. Versos 18 a 22. Então aquela nação resolveu colocar no coração o princípio de adoração, o princípio de louvor. No meio da angústia, no meio da discórdia, no meio da tristeza e do medo, adorar ao Senhor dissipa qualquer inimigo, espanta qualquer inimigo. Então aquele povo foi instruído e eles adoraram a Deus, adoraram ao Senhor. Eles adoraram de uma forma que o coração deles suspirou louvor, suspirou adoração e subiu ao trono de glória de Deus, e subiu até lá. Agora as palavras que expressavam medo, lamento, queixume, revolta, são substituídos por palavras de louvor a Deus. São substituídos. O louvor que brota de corações sinceros tem o poder de transformar um ambiente de medo num ambiente de segurança, de discórdia num ambiente de paz, de tristeza num ambiente de verdadeira alegria e confiança no Senhor. Esse ambiente, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 e 19. A casa que se reúne para adorar a Deus, para louvar a Deus, é uma casa que passa por luta, mas alcança a vitória com mais facilidade. Alcança a vitória com mais facilidade. A língua dos sábios é medicina, Provérbios 12, verso 19. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, 24. Quando você canta ao Senhor, como você está, Deus transforma o ambiente que você vive. Quando você se reúne com sua casa e adora ao Senhor, Deus opera a vosso favor. Deus opera no nosso lugar. Quarto ensinamento: confiaram em Deus e no seu profeta, a despeito das circunstâncias adversas.
Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede no seu profeta e prosperareis. Crê nos seus profetas e prosperareis. Então Deus tem uma situação para cada ambiente. Deus tem um meio para agir em cada circunstância. Aqui Deus queria ensinar o povo a crer em Deus, para que eles viessem a estar seguros. Crer em seus profetas, para que eles viessem a prosperar espiritualmente. Uma cidade contra 3 cidades. Lembra, coloca na sua mente a situação que aquele povo estava enfrentando. E Deus falou para eles: vocês vão subir, mas vocês vão ver o que eu vou fazer no meio de vós. Então eles estavam subindo, e no momento que eles estavam subindo, cantando, adorando a Deus, Deus começou a dissipar cada um daqueles homens que vinham de guerra contra eles. Um começou a matar o outro, um começou a enfiar a espada, a lança, o arco, em cada um daqueles que estavam ali. Aquela multidão, quando eles subiram até o monte e viram, todos já estavam mortos. Todos os seus inimigos já estavam mortos, porque oraram e jejuaram. Ouviram e atenderam a palavra de Deus, adoraram e louvaram a Deus, adoraram, e Deus falou: vocês estão seguros porque creram em mim, vocês estão prósperos porque acreditou na palavra que mandei ao meu profeta, vocês são prósperos. Então, olha o que aconteceu. Eles foram lá, começaram a saquear todos os bens que ficaram ali. 1 dia, 2 dias, 3 dias para eles saquear todos os despojos que estavam ali. Toda a riqueza daqueles povos, Deus entregou para Jerusalém e Judá. Entregou para eles. 3 dias para eles pegar tudo que tinha ali. No 4º dia, eles voltaram ali para adorar ao Senhor. Adoraram ao Senhor. 1 dia de adoração ao Senhor, unidos como um só homem, um só pensamento, uma só atitude. Enquanto a igreja não aprender a estar unida com Deus e com o seu irmão, com sua irmã, ou com estar atento à palavra que está sendo ensinada, colocada de Deus para o seu coração, nós não vamos ver a vitória que Deus tem para nós. Mas quando nós, como famílias, nos colocarmos em jejum, em prantos, sabendo que Deus quer que nós trabalhemos juntos, unidos e fortes, aí nós vamos ver uma multidão sendo desbaratada na nossa frente. Não pessoas, mas problemas. Hoje eu lancei um desafio, mandei para todos, que temos uma montanha, uma multidão à nossa frente. Uma multidão. Temos pouco recurso, mas o que Deus fará este ano no meio de nós é para mostrar o que Ele quer fazer em nossa vida. O que Ele vai mostrar, que Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Ele é dono. Mas Ele quer que a igreja esteja orando e jejuando como uma família. Ele quer que nós estejamos ouvindo e obedecendo a palavra que está sendo ensinada. Ele quer que nós sejamos pessoas que o adorem e o louvem de todo o coração, de toda a nossa alma. Se nós fizermos esses 4 meios que deram a vitória a Jerusalém e a Judá, com certeza os 65 mil que teremos pela frente a pagar, para Deus isso não é nada. Para Deus isso é fácil. Mas Ele quer ver um povo que tem um coração com essas 4 atitudes. Um povo que tem um coração dessas 4 maneiras. Ouviram a palavra do Senhor e agora deveriam confiar e fazer tudo que o Senhor, através de seus profetas, haviam dito.
Os inimigos eram poderosos, cruéis e não tinham nenhum respeito com as famílias, pois queimavam seus próprios filhos em sacrifício aos deuses. No entanto, a família de Jerusalém deveria confiar no Senhor, que certamente lhe daria a vitória. E Deus deu a vitória, sem eles ter que pegar uma espada. Eles só pegaram instrumentos e louvaram ao Senhor. Deus só quer que a igreja cante e o adore, que a igreja ore e jejue, que a igreja ouça e obedeça a sua palavra, a palavra que está sendo trazida nesses dias. Ouçam e vivam, que Deus tem muito a fazer em nossa vida. E concluindo, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os inimigos, e foram desbaratados e finalmente destruídos. Ao quarto dia, o vale do medo foi transformado em vale de bênção. Creia, assim será também com o meu lar e com o seu lar, com a minha família e com a sua família. Você acredita que Deus possa fazer isso hoje por sua família? Você acredita que Deus pode desbaratar os inimigos que estão querendo destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir o ambiente familiar que você tem? Você acredita que Deus pode hoje fazer isso? Se você acredita, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça, porque Deus quer falar e continuar falando ao seu coração. Curva a sua cabeça e ora. Ora pelos seus. Não sei qual o problema que você tem hoje, não sei qual a dificuldade que você tem hoje, se ela é pequena ou ela é grande. Deus pode atuar, Deus pode mudar, Deus pode operar, Deus pode transformar. E agora, como você já orou e você já sabe qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, queria convidar você a vir à frente, e eu vou estar orando por você, vou estar orando por sua casa, e você tome posse do que Deus quer fazer, do que Deus quer atuar na sua casa. Eu não sei como está lá, mas Deus sabe, e Deus te trouxe aqui hoje, e Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer transformar a sua vida para transformar a sua casa. Deus quer multiplicar a sua vida para operar na sua casa. Então deixa Deus agir através de sua vida. Se você sente que Deus está te chamando, então venha e receba o que Deus quer lhe dar nessa noite, do que Deus quer operar na sua casa nessa noite. Vamos estar orando. Se você quer, venha à frente, junto com esses irmãos e essas irmãs que aqui estão. Venham e nós vamos orar por você. Vamos orar. Se for enfermidade, Deus pode curar agora. Se for qualquer problema, Deus pode transformar, porque Ele é poderoso. Se você crer, venha à frente. O que marca a vitória na sua vida é se você crer que Deus é soberano para atuar na sua vida, que Deus é mais do que poderoso para operar na sua vida. Então vamos orar. Curva a sua cabeça e fale com Deus. Pai, eu oro a Ti neste momento, e que no nome de Jesus, seja qual for o problema, qual for a dificuldade, ó Deus, que essas famílias estão enfrentando, e o Senhor conceda no nome de Jesus a vitória, que o Senhor desse, ó Deus, a vitória sobre qual situação que eles estão enfrentando, que estão passando, que o Senhor Deus seja a vitória, Senhor, dessas vidas, que o Senhor seja a vitória, Senhor, dessa casa, que o Senhor seja a vitória, Senhor, dessa família, e que a graça do Senhor opera, Deus, nesses lares, e que o Senhor opera com grande poder, ó Deus, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Então que o Senhor haja, Senhor Deus, nessas casas, que o Senhor haja, Deus, nessas famílias, que o Senhor modifica esses ambientes, e que a vitória do Senhor esteja sobre essas casas, para a honra e glória do Senhor, e que a glória do Senhor se manifestada nessas casas, para o Teu poder ser operado, ser
agraciado nessas famílias, e que o poder do Senhor esteja sobre cada uma dessas famílias, representadas aqui nessa noite, Senhor, e que o Senhor age, que o Senhor modifica, e que o Senhor traga a vitória sobre cada família aqui, e que a graça, o amor do Senhor seja derramado em cada família, e que a vitória do Senhor seja entregue em suas mãos. Nós iremos tomar posse daquilo que o Senhor quer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem um pedido também